Seja bem-vindo à Teologia Prática de hoje. Hoje eu vou te ensinar um segredo que eu utilizo há alguns anos já para a realização de facetas em resinas em coroas. Essa é uma pergunta muito frequente aqui no YouTube e lá no Instagram. Quando que eu posso realizar facetas em coroas? Quando que é indicado? Como que funciona a técnica? Se ela funciona? Existem alguns segredos que vão fazer com que você tenha benefício na aplicação e na indicação desse tipo de faceta em coroas em porcelana, ok? Então acompanha o vídeo até o final, que eu vou te explicar em detalhes como que funciona, tá? Esse tipo de conteúdo não existe em nenhum livro, você não encontra em nenhum lugar, é exclusivo aqui no Odontologia Prática, beleza? Então, bora pro vídeo? Uma situação que aconteceu recentemente comigo, depois eu vou te explicar quando que é indicado você fazer facetas em resinas em coroas e aplicar a resina nessas coroas. Então, recentemente eu fiz na verdade recentemente não, o paciente fez essas facetas dele há 2 anos e meio, por aí, e ele tinha uma coroa. E esse caso eu mostrei aqui no YouTube. É um caso onde eu preferi fazer todas as facetas primeiro e depois, quer dizer, fazer primeiro a coroa, desculpe, e depois todas as facetas. Por quê? Porque aí eu vou copiar a translucidez que essa coroa foi realizada. Era uma coroa num dente lateral. E eu trabalho com uns laboratórios muito bons, muito renomados aqui de Joinville, né? É uma cidade próxima à minha cidade. E eu mandei para esse laboratório, um trabalho renomado, e após 2 anos e meio, o paciente sempre voltava, a família dele veio inteiro, o irmão dele veio de outro país fazer facetas comigo. E ele foi numa balada falou que muita gente deu risada dele e ele se sentiu constrangido. E ele chegou um dia, olha, eu quero conversar com você, não queria conversar com as minhas secretárias. E ele chegou bem próximo para mim e falou o seguinte: o que você fez? Eu sorri e o meu dente não estava aparecendo, um dos dentes não estava aparecendo. Nossa, eu levei um choque, na verdade, levei um choque. O que aconteceu? Essa coroa não possuía fluorescência. Esse laboratório renomado era para ter feito uma coroa IMAX e não foi feita uma coroa IMAX, porque a IMAX ela tem uma fluorescência muito boa. Então ocorreu isso. Então nessa situação eu fiquei no impasse. O que eu faço? Eu faço uma nova coroa ou eu faço uma faceta em resina nessa coroa. Então, eu realizei uma faceta em resina nessa coroa. Por quê? Porque eu teria uniformidade de cor e de textura, né? Trabalhado nas outras resinas, e eu tinha o principal detalhe que eu faço na escolha da realização de uma faceta em resina numa coroa, a adaptação. Se você tem uma peça há muitos anos, que o paciente tem há muitos anos, e ela tem adaptação, você pode realizar uma faceta em resina. Então você vai olhar as bordas na hora do diagnóstico para ver se essa coroa tem uma boa adaptação, se não tem nenhum inchaço, né, nessa coroa. E se não tem, eu não gosto muito de realizar facetas em metalocerâmicas, tá? Mas podem ser realizadas. Eu prefiro trabalhar com a troca desse tipo de coroa, tá? Com esse tipo de coroa. Mas eu vou te explicar agora como que eu vou diagnosticar e realizar o condicionamento desse tipo de coroa, tá? Geralmente, como eu falei, nessa situação que eu conhecia a coroa que eu fiz, ou algumas peculiaridades, se o paciente fez muito recente essa coroa, e ela tem algumas características bem naturais, provavelmente essa coroa vai ser uma coroa IMAX, tá? Então, esse tipo de situação, como que você vai estar trabalhando
para fazer a faceta em resina. Sempre você vai remover o glaze dessa coroa, ok? Você vai remover o glaze, que é o brilho que essa coroa tem. Então, sempre por palatino, porque geralmente você vai fazer um aumento em sisal, e por vestibular. E você vai estar removendo uma leve espessura dessa coroa, principalmente na cervical. Porque geralmente uma coroa bem adaptada, ela vai terminar em 0 com o dente. Então eu recomendo a você a ter um leve desgaste, um leve bisel na cervical, ok? Preste bem atenção, um leve bisel na cervical. E ver a espessura de volume que essa coroa tem, né? Será que ela está seguindo os outros dentes? Será que ela vai seguir o seu planejamento? Senão você tira uma leve espessura, beleza? Após isso, e se você tiver um metal, né, como eu falei na metal cerâmica, eu recomendo você asperizar muito bem o metal, tá? Então você sempre trabalhar com uma 2200, dependendo, criar algumas leves retenções nessa área vai ajudar, beleza? E você pode utilizar um jateamento. O jateamento de óxido de alumínio é uma técnica que eu utilizo no meu consultório, principalmente para reparos em resinas, tá? Então, como eu trabalho muito com facetas em resina, é natural poder ocorrer reparos, tá? São raros, mas ocorrem. Então, vamos dizer assim, eu faço 1000 facetas, 1000 restaurações. Eu vou ter algumas que pode ser que você tenha que fazer reparo durante os anos. Tem fatores oclusais, tem vários fatores numa boca, né? Como as facetas podem ocorrer reparos. Os reparos são raros, na verdade, tá? Eu sempre falo para meus pacientes, se eu precisasse fazer reparo toda semana, eu não indicaria fazer facetas, tá? Porque eu não gosto de fazer retrabalhos, tá? Então são raríssimos, tá? Então, o jateamento de óxido de alumínio, ele é muito bom para você fazer reparos em dentes anteriores, em resina, ou o jateamento de uma coroa, tá? Então você vai criar micro retentores, né? Micro retenções que você não vai conseguir visualizar, tá? Mas vão ajudar muito na retenção da sua faceta, beleza? Então, independente do material de porcelana, você vai fazer o jateamento e vai fazer a asperização. Prestou atenção? Beleza. Então, se eu estiver trabalhando uma metalocerâmica ou porcelanas muito antigas, como eu falei, geralmente você vai aplicar o ácido fluorídrico durante 1 minuto, tendo um cuidado muito grande com a gengiva. Então você pode aplicar um top-down na gengiva para proteção dessa área e você vai aplicar em boca, né? Então eu gosto de deixar 1 minuto e se for na IMAX apenas 40 segundos, né? Tá? Geralmente para aplicação, tá? Beleza? Geralmente, na verdade, IMAX pode ser 20 segundos, né? Pode aplicar, tá? Mas como eu falei, tá em boca, às vezes é difícil se identificar qual que é a porcelana da peça, beleza? Geralmente, aí eu sugo esse ácido fluorídrico com um sugador de endodontia e eu coloco uma gaze antes de lavar, removo todo esse ácido fluorídrico para não cair em boca, tá? Se tiver isolamento absoluto, tudo tranquilo. E aí eu vou secar muito bem. Quando você secar, você já vai ver a porcelana com aquele aspecto fosco, né? Então quer dizer que você teve um bom condicionamento naquela área. Se você vê que alguma área não ficou com aspecto fosco, então consequentemente eu recomendo você, às vezes, asperizar mais aquela área, se você não removeu o glaze, né? E aplicar novamente o ácido, beleza? Ok. E após a aplicação do ácido fluorídrico, a gente tem que neutralizar esse ácido fluorídrico. A gente vai estar aplicando o ácido fosfórico durante 1 minuto, ok? Durante 1 minuto a gente aplica o ácido fosfórico e lava muito bem, Beleza. E aí, depois disso, a gente faz a aplicação do silano, tá? A aplicação do silano, você vai aplicar, e é muito importante você deixar
a agir esse silano, tá? Muitas pessoas, eu gosto de aplicar muito o Monobond, tá? Ou o silano da Care, que é muito bom também, mas eu uso há anos já o Monobond. O Monobond, ele é da Ivoclar, então é um dos melhores silanos do mercado, e você vai estar aplicando e vai ajudar na adesão. E deixa agir, muito importante você deixar agir esse silano, ok? Depois você vai secar e vai aplicar o adesivo. Aplicou o adesivo, mesma coisa, aplica, esfrega muito bem na superfície, deixa ele agir um pouquinho, tá? Seca muito bem, ele remove muito bem o solvente dele e também para você deixar uma fina camada de adesivo. É muito recorrente esse erro de você aplicar o adesivo, não deixar ele agir, né, basicamente, e já polimerizar. Então, um erro muito frequente e que provoca excessos em facetas em resina. E você vai ter um contraste de cor na hora da aplicação da sua resina e do adesivo. Então, você aplique. Se você for pegar as espátulas, se for pegar algum material, pegue o material, deixa o adesivo agir um pouquinho, depois remova muito bem o solvente com sugador próximo a essa coroa, deixa ele sempre próximo para remover todos os solventes e visualize muito bem. Quando ficar uma fina camada em todos os dentes onde você quer aplicar, aí chegou o ponto da polimerização. E é sempre bom você ter uma ótima polimerização. É mais fácil você ter a primeira adesão da primeira camada de resina. Então, geralmente eu gosto de aplicar 40 segundos quando eu vou estar trabalhando em facetas em resina. Se eu estou aplicando um adesivo padrão ouro, que eu gosto de utilizar bastante, o Clearfill ou o OptiBond FL da Care, eu tenho que aplicar o primeiro passo, que é o primer, deixar agir, removo ele, deixo agir por 30 segundos, dissolvo um pouquinho ele, depois aplico o adesivo, tá? Ou se você está utilizando um adesivo universal, nesse tipo de situação, eu gosto de utilizar até um adesivo universal pelo benefício dele ter vários silanos na composição. Acho que ajudaria a ter uma união nesse tipo de situação clínica, tá? Mas são situações que pode ser utilizado sim as facetas em resina em coroas, tá? Eu tenho medo, eu tenho receio, não sei se vai dar certo. Preste bem atenção nessa aula que eu te dei em detalhes. E se você quer se tornar um expert em facetas em resina, eu lancei o curso Mestre das Facetas recentemente, que lá eu ensino em detalhes como você diagnosticar, fazer planejamento, fazer guias de planejamento e se tornar um mestre das facetas em todos os detalhes, aprendendo a técnica ultra realista, aprendendo ajustes oclusais, tanto em facetas como em boca. Tem várias situações clínicas que eu ensino lá, diagnóstico de dentes escurecidos, você se torna especialista mesmo, beleza? Então, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora é só testar na prática.